Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como você pode reduzir os custos da área técnica do seu provedor de internet. Mas para isso, você precisa compreender que é necessário a gente ter padrões de atividades, né, interno, para que a gente possa mapear, entender melhor quais são os procedimentos que estão, digamos que, fugindo das atividades que a gente propôs como padrão para a empresa, né, para o provedor de internet, e assim a gente consegue analisar quais são os resultados que a equipe técnica está gerando mensalmente, né? E eu quero compartilhar, né, esses slides agora com você, justamente para que você possa entender melhor como ter um desempenho melhor nas suas atividades da área técnica daqui para frente, tá? Então, partindo do princípio, né, que você precisa ter alguns objetivos para o seu provedor de internet continuar crescendo. Eu preparei essa apresentação justamente para te mostrar novas oportunidades, tá? Assim como o piloto de avião, ele precisa, para levantar voo ou pousar em determinada pista, ele precisa de coordenadas, ele precisa de um procedimento padrão para poder estar cumprindo, né, com seu objetivo ali, levantar voo ou pousar. A gente também precisa, né, de alguma maneira, ter procedimentos internos para poder a gente alcançar os nossos objetivos da área técnica. E essa imagem onde mostra o piloto com a mão no manche, eu consigo olhar para muitas empresas, né, provedores de internet que começaram já há alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, estão no mercado há muito tempo, entendem muito bem sobre as estratégias do negócio, mas por muitas vezes não estão com a mão no manche. A mão no manche para o provedor de internet representa o provedor de internet que tem um controle das atividades da área técnica, tem o controle da empresa em si, tá? E o painel, né? O painel onde mostra as informações para o piloto ali no controle do avião são os indicadores de resultados, tá? A performance que a empresa está tendo sobre as atividades do dia a dia, tá? E os provedores de internet, né? Você que é provedor de internet ou é um gerente, né, da área técnica de um provedor de internet ou até mesmo um supervisor da área técnica, você precisa colocar a mão no manche ali para poder saber a hora certa de subir, a hora certa de descer, a hora certa de até mesmo fazer um investimento a mais na área técnica para aumentar a qualidade da infraestrutura, tá? E por muitas vezes você tá ali sem o controle ou sem o total controle da área técnica e não pode fazer como é que se diz? Recalcular a rota para poder melhorar o seu desempenho, tá? E aí, um piloto, na hora de fazer, né, pouso, ele, por muitas vezes, ele precisa ter um documento, né, que os principais aeroportos têm para poder ele fazer aterrissagem ou decolagem naquele local, né? Mas quando ele não tem esse documento, ele segue um padrão, né, de pouso, aonde isso já é pré-determinado já eh, pelos órgãos competentes que cuidam desse tipo de infraestrutura, tá? E aí ele segue, como na imagem, né, um padrão de aterrissagem que vai de acordo com a infraestrutura do aeroporto. Uns o piloto ele precisa fazer círculo, né, um círculo maior, né, para poder aterrissar. Ele segue toda uma narrativa, tá? O interessante é dessa padronização é porque tem aeroportos que têm pousos, né, frequentes, né, um número de pouso muito grande e com isso é necessário seguir essa padronização, senão vira um caos na aterrissagem, né? E inclusive eu queria compartilhar com você uma última viagem que eu tive, aonde um avião, a gente estava descendo em Congonhas, né? E
teve o imprevisto de ter fechado o tempo na hora, aí, naquele momento, né? E aí já estava previsto do nosso voo descer, e o comandante do avião ele informou que o helicóptero estava sem contato com os controladores de voo ali, né, do aeroporto de Congonhas, né? E, por sinal, ele teve que arremeter, né, o voo novamente, né? Teve que cancelar aquela descida, porque não dava para poder descer ali, estava tudo fechado o tempo, né, com o tempo muito fechado, ele não conseguia ter visibilidade, né, a torre de comando também não tinha visibilidade, não tinha contato com o helicóptero, então os dois aviões da frente do nosso e o nosso teve que arremeter o voo. Nós fomos direcionados, né, para Guarulhos, né, para esperar o tempo melhorar e voltar para Congonhas. Então, existe um procedimento padrão para levantar voo, existe um procedimento padrão para descida, né, para pousar. Existem procedimentos que padronizam, né, essa norma técnica aí, para caso ocorra algum imprevisto e, por exemplo, nesse caso, do helicóptero estar sobrevoando, né, próximo do aeroporto e não ter contato com a torre de comando, tá? Com isso, o que a gente precisa entender melhor é que para esses parâmetros e procedimentos, a nossa área técnica ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma padronização das atividades também, para quando ocorrer qualquer imprevisto, a gente possa, digamos, estar preparado para caso ocorra esses imprevistos, a gente saber como atender, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui 2 principais objetivos que eu considero que são necessários para que a gente possa dar o pontapé inicial na padronização das atividades da área técnica. O primeiro objetivo é aumentar a satisfação do cliente ou manter a satisfação do cliente, se for o caso da sua empresa, tá? O segundo objetivo é reduzir os custos da área técnica, ou seja, a partir do momento que você constrói uma infraestrutura, né, você faz aquele investimento inicial para poder atender o cliente, posteriormente o que você vai ter de despesa é o operacional, é o dia a dia para manter aquele cliente funcionando. Então, se você não tem um controle das atividades da área técnica, e por sinal a área técnica é o coração do provedor de internet, provavelmente você não sabe, né, quanto está deixando de margem de lucro na mesa, tá? Então, para que você possa aumentar a margem de lucro, você precisa reduzir os custos, as despesas que a sua área técnica tem. Não a área técnica também, né, como as outras áreas da sua empresa, tá? Mas como a área técnica é o coração do provedor de internet, é justamente ali onde a gente demanda mais tempo e mais custos financeiro para manter o cliente funcionando, tá legal? Então, esses são os 2 principais objetivos que toda área técnica tem que ter. E a padronização da área técnica, ela é a grande necessidade dos provedores que já levantaram voo, que já estão bastante tempo no mercado, já cresceram, já tem uma infraestrutura mínima, seja de redes FTTH, de qualquer outra tecnologia, ele já tem uma situação financeira e agora ele precisa padronizar as atividades da área técnica, né? Por muitas vezes você cresceu conforme a demanda, né? Muita demanda, e aí você vai espalhando a sua infraestrutura, né, por diversos locais das cidades onde você atua, mas não consegue padronizar para poder medir o desempenho dessas infraestruturas, tá? E aí, a grande maioria dos provedores não tem, né, objetivos claros definidos e especificações técnicas que auxiliem na produtividade, segurança ou qualidade de determinado processo, tá? Produto ou serviço. E aí a gente chega nesse ponto onde os provedores eles precisam, né, padronizar as suas atividades para poder seguir em frente, tá? E um dos principais problemas, né, que os clientes eles vão reclamar do provedor de internet ali é a falta do serviço, né? Hoje em dia, se uma criança ela ficar sem o YouTube ali, parar o YouTube por alguns segundos, ou até mesmo se o celular descarregar,
a gente sabe que a criança ela vai chorar, ela vai querer o YouTube dela para ela assistir. Se por algum acaso uma empresa ou uma pessoa, pode ser até mesmo uma pessoa física que tem um trabalho em casa e ela necessita das redes sociais para poder divulgar o negócio dela, se por algum momento ela ficar sem o serviço, ela vai reclamar e vai ficar insatisfeita com o serviço que o provedor entrega. Então, um dos principais problemas que ocorre, né, de uma maneira geral, ali assim, é a falta do serviço. E aí, dentro da falta de serviço, a gente tem um leque de opções de problema que pode ocorrer na área técnica para faltar esse serviço, desde a queda de um poste numa região onde passa um cabo da empresa, desde um conector que deu um problema, desde, sei lá, tem N situações, tá? E aí, como a gente pode fazer para a nossa área técnica diminuir, né, a falta de serviço? A gente consegue diminuir o tempo, né, que é tratado essas atividades para poder o cliente estar funcionando, né? E aí a gente vai trabalhar muito com o tempo, né, para poder a gente medir a produtividade e a estabilidade do nosso serviço. Ou muitas vezes você fica sem link lá porque um fornecedor ele faltou com você, né? Ele não serviu, né? Mas a sua infraestrutura até para frente, né? Ela está funcionando normalmente. E aí, quando não a falta do serviço não depende de você, né? Não está dentro ali da sua, digamos que, ossada, né? Fica muito mais fácil para você identificar o problema. Agora, quando está dentro da sua infraestrutura, é que você precisa melhorar para poder garantir o seu lado, entendeu? Então, o tempo de resolução do problema é fundamental e a gente vai, daqui para frente, cada vez mais falar sobre isso, entender melhor como reduzir o espaço de tempo para a resolução de problemas, tá? Isso tudo vai estar relacionado aos custos que você vai diminuir da área técnica do seu provedor de internet, tá legal? Então, vou pegar aqui ela. Então, se a gente vai trabalhar muito com o tempo e resolução de problema, os tipos de problemas que a gente atende, a gente precisa entender horário de início e término da atividade, né? E para isso a gente vai relacionar quais são os principais problemas hoje e dores que o seu provedor tem para a falta de serviço. Tá? E eu separei aqui algumas, quanto tempo o técnico leva para finalizar a OS interna no assinante. Não sei se você está mapeando isso, mas dependendo da atividade, existe uma média de atendimento. Existem técnicos que são mais produtivos, eles têm uma agilidade maior, e existem outros técnicos que são um pouco mais lentos, digamos, nas atividades para poder entregar. Alguns técnicos são muito rápidos, mas acontece de ter muito retrabalho para ele, né? Ele deixa ali algumas coisas pendentes. E outros técnicos são um pouco mais lentos nas atividades. Em compensação, eles fazem um trabalho com muita qualidade e não volta. Então, são essas informações que a gente precisa analisar da área técnica para poder acompanhar o tempo técnico que está levando cada atividade. Quanto tempo leva para resolver o problema do cliente desde a solicitação? Ou seja, quanto tempo está o seu SLA, né? O cliente ligou, quanto tempo você resolveu o problema dele? Quantas visitas técnicas estão sendo realizadas dentro da janela combinada com o cliente? O cliente marcou de 8 a meio-dia, quantas visitas técnicas estão sendo cumpridas de acordo com o combinado? Tá? Quantas vezes o técnico está voltando no mesmo cliente durante o mês, que são as famosas revisitas técnicas? Você tem isso mapeado também? Isso são informações que você precisa para poder cobrar a sua equipe técnica, tá? Quais os principais problemas da área técnica? Bom, os principais problemas da área técnica é o que vai determinar você analisar e solucioná-los, tá? Se você não sabe quais são os principais problemas e quais são os problemas que mais estão ocorrendo na sua área técnica mensalmente, é bem difícil que você consiga propor soluções para melhoria.
tá? Quais são os técnicos mais produtivos? Técnicos que entregam a certificação de acordo com os indicadores, que entregam os resultados que a empresa precisa. Quais as áreas que mais estão gerando revisitas? Você pode dividir o seu projeto em áreas de atendimento, sua cidade que você atende, né? E aí você compara, de acordo com o atendimento técnico, quais são as áreas que estão tendo menos revisitas técnicas, tá? Justamente para propor soluções para essas equipes para que eles possam melhorar o desempenho deles também, tá? E aí você divide, por exemplo, tem 2 áreas de atendimento, coloca uma equipe técnica para uma área e uma equipe técnica para outra área, e aí você consegue comparar, né, o atendimento dessas equipes. Quais as áreas que mais estão gerando revisitas? Já foi. 8º, qual a quantidade de visitas técnicas estão sendo abertas no mês, né? A gente segue um ciclo aqui e a gente não observa isso, Thiago, tá tudo bem, a gente tem muito pouca visita técnica, mas poucas quantas, né? Quanto dá para reduzir ainda do que você já faz hoje? Porque, por muitas vezes, a qualidade da área técnica do provedor de internet, ela é dada da seguinte forma. O meu telefone não toca, eu não recebo telefonema de cliente reclamando, então a minha área técnica está muito boa, minha rede está muito boa. Normalmente é isso que os provedores falam, tá? Essa é a medição de qualidade ali do provedor de internet. Quando a gente começa a mapear essas atividades, a gente começa a entender a necessidade de ter informações suficientes para poder cumprir com essas atividades que foram propostas no voo, tá? Existe uma equipe técnica por trás, existe uma equipe administrativa, existe clientes por trás que precisam de um direcionamento maior para onde a empresa está indo, tá? Indicadores de assistência técnica, indicadores de instalação, indicadores de serviços. Essas são as principais áreas que você precisa mapear no seu provedor de internet para que você possa ter um bom gerenciamento da área técnica, tá? E eu quero compartilhar com você alguns indicadores para que você possa já começar a entender como é que funciona a estrutura de indicadores de resultados para a área técnica, tá? O indicador ATS1 é um indicador onde a gente pode calcular o índice de assistência técnica por domicílio. É o percentual da base habilitada que está gerando assistência técnica. Por exemplo, a base habilitada de Manaus, né, é 1.000 clientes. A quantidade de visitas que está sendo geradas por mês são 50. Então, o nosso ATS1 foi de 5%. E aí, na hora de compartilhar essas informações com a nossa área técnica, você não vai falar, são 50 visitas técnicas que a gente fez esse mês, a gente precisa reduzir isso. Não, você vai falar, nosso índice é 5%. Como é que a gente pode fazer para chegar em 4%, em 3%? Né? Ou a nossa meta é 5%. E aí a gente teve um índice de 10%. Como é que a gente pode fazer para reduzir os custos, né? Diminuir o número de visitas técnicas pela metade para poder a gente alcançar a nossa meta de 5% máximo no nosso índice de visita técnica. Então, é com essas informações que a gente consegue mais inteligência da área técnica, a gente consegue propor soluções para a nossa área técnica. Indicador de resultado ATS2, né? E é um indicador bom para mais. A meta dele é uma meta de 90%. Então, toda assistência técnica de serviço de acesso à internet tem um prazo de resolução máximo de 72 horas, a contar do momento da solicitação do cliente até a resolução do problema pela equipe técnica. Este prazo nunca deve ser superior a 72 horas. As assistências técnicas que estiverem marcadas como conveniência do cliente devem ser consideradas como um atendimento dentro do prazo. Período de atendimento, aí vai o período de atendimento da sua empresa, se for segunda a sexta, se for segunda a sábado. Se o prazo de atendimento fosse 24 horas, e aí você coloca que o indicador ATS2 é de 24 horas, tá legal? Isso você precisa mapear, tá? Tá tudo ligado a tempo, atendimento, falta de serviço,
né? E a gente precisa cumprir com o nosso combinado, que o objetivo é aumentar a satisfação do cliente e diminuir os custos da área técnica. E aí a gente começa a entender que o cumprimento de compromisso ele vai estar relacionado a muitas atividades, né? Mas isso também é um indicador, onde permite você medir, né, os atendimentos agendados dos técnicos, né, estão chegando no local no atendimento do local no horário agendado pelo cliente. Por exemplo, se o cliente agendou uma visita técnica de 8 às 10, o técnico ele precisa chegar dentro dessa janela de 8 às 10. Se o cliente agendou das 16 às 18, por exemplo, não adianta o técnico chegar de 8 às 10, assim aleatoriamente, sem aviso prévio ao cliente, que o cliente pode não estar lá. Ou o técnico ele chegar depois da janela de atendimento, onde a gente vai gerar insatisfação do cliente, porque por muitas vezes o cliente está esperando o técnico, mas ele tem um outro compromisso para poder atender, ele tem uma outra atividade para fazer durante o dia, tá? Ele está muito relacionado, entendeu? De prazo, compromisso, ele vai estar muito relacionado à qualidade do serviço da área técnica. Indicador ATS5, que é o indicador de revisita técnica, é um indicador bom para mais. A execução na primeira visita. Toda assistência técnica deverá ser executada com sucesso na primeira visita e não poderá gerar revisitas dentro de 30 dias. Ou seja, eu vejo muitos técnicos voltando assim aleatoriamente no cliente, por muitas vezes sem necessidade, por muitas vezes não é cobrado isso do técnico, tá? A perfeição da execução na primeira visita, tá? Executar o serviço bem feito para que não gere revisita. Isso tem que ser muito claro para a equipe técnica, para justamente eles terem um parâmetro do que pode fazer e do que não pode fazer, e o que podemos fazer para reduzir os custos, tá? Esse indicador é um indicador que você vai acompanhar na rotina, mensalmente, semanalmente. Você precisa estar de olho nisso, porque ele afeta muito o caixa da empresa. Padronização das atividades. E como é que você pode dar início na padronização das atividades para poder reduzir custos do seu operacional? Primeiro, definição de objetivos para a área técnica. Segundo, dar nomes para os problemas que são os nossos códigos de baixa. Distribuir as regras através de treinamentos para a equipe técnica. Aí você vai montar mini treinamentos para capacitar a sua equipe técnica de acordo com a necessidade da empresa ou aquilo que vocês estão implementando daqui para frente. Analisar os resultados da área técnica. Sugerir melhorias para a entrega das metas. Então, isso é os primeiros passos, tá? Como você pode engatear padronizando as atividades da área técnica. E aí, o que muitos provedores hoje, o cenário que eles se encontram é nesse cenário, ciclo tradicional. Instalação, manutenção. Instalação, manutenção. Espera o cliente enviar a segunda via do boleto. Instalação, manutenção. Instalação, manutenção. Espera o cliente solicitar a segunda via do boleto. E aí, segue nesse ciclo sem fim. E o que eu quero propor agora, daqui para frente, para você é o quê? Uma nova estrutura da área técnica, onde a gente pode seguir os passos de instalação, manutenção, mas a gente adiciona o passo de análise de resultados, onde a gente vai começar a entender quais são os principais problemas e o que a área técnica está fazendo de melhor para poder servir os seus clientes. E aí a gente vai propor soluções criativas para poder a gente poder contornar os problemas e aumentar a satisfação dos clientes, tá? Bom, e se você deseja ter acesso a uma nova infraestrutura para a área técnica, com procedimentos, com padronizações para as atividades, com análise de resultados, com soluções criativas, eu quero compartilhar com você o treinamento que a gente tem disponível para donos de provedores, para gerentes da área técnica, para supervisores, para profissionais da área de qualidade, na área de telecom também, para poder entender melhor quais são os objetivos da área técnica, o nosso treinamento, área técnica de resultados. Esse treinamento ele é 100% online, onde você vai ter acesso ao primeiro módulo, os primeiros passos, definição de objetivos da área técnica, estrutura organizacional,
compromissos e competências essenciais, a gente vai definir o norte, para que a gente possa administrativamente ter bons resultados, tá? No módulo 2, uma visão geral sobre a área técnica, definição de áreas e como aplicar a gestão da área técnica. Módulo 3, processos da área técnica. Você vai ver sobre procedimentos para as atividades técnicas, como falar sobre o processo da qualidade. Vamos falar sobre o processo da qualidade, programas e os 10 passos da assistência técnica e instalação. No módulo 4, identificando os principais problemas. A gente vai estudar sobre tipos de OS, códigos de baixo, indicadores de resultados. No módulo 5, a gente vai estudar sobre tratamento de OS, como você pode analisar os principais problemas e tudo que eu falei aqui há pouco, os principais indicadores na gestão de OS aplicando o Google Forms. Então, eu vou te ensinar na prática como você pode, através de uma ferramenta gratuita, já utilizar os indicadores que eu estou compartilhando aqui com vocês, entre outros, para poder mapear os principais problemas da sua área técnica, tá? Através de uma ferramenta gratuita, que é o Google Forms. E o investimento para você participar desse treinamento é R$ 397 à vista ou em até 12 vezes de R$ 39,70 nos cartões, tá? Bom, e eu quero compartilhar nesse treinamento com você principalmente essa nova infraestrutura, tá? Que são os 3 pilares do gerenciamento da área técnica. E o pilar número 1, planejamento. É nessa etapa, que iremos analisar de forma clara e objetiva qual a missão e objetivos no cenário atual da empresa para a sua equipe técnica. Vamos entender também sobre qualidade aplicada à rotina da área técnica com foco na redução de custos e aumento da satisfação do cliente. Tá? Passo 2, distribuição de atividade. Padronização e processo para a rotina de toda a equipe técnica. Vamos entender melhor sobre uma visão mais estratégica do roteamento de OS, jornada da área técnica, acompanhamento e supervisão das atividades e montar um cenário da gestão da área técnica, tá? Passo 3, análise de resultados, planejamento e análise, sem dúvida, é um dos conteúdos mais importantes para quem está voando alto. Precisamos medir o desempenho do time técnico individualmente e em equipe. Vamos propor algumas atividades para analisar os resultados e propor soluções para determinados problemas. Os bônus do curso, o que você vai ter acesso? Template para modelo de treinamento interno. Eu vou te entregar um template, uma estrutura para que você possa gerar novos treinamentos internos de acordo com a necessidade de sua empresa. Treinamento pontual de que seja bem-vindo, treinamento pontual de indicadores técnicos, treinamento pontual EPI ProPé, planilha, calendário de gestão para a área técnica, procedimentos de instalação e assistência técnica, macro processo de atendimento técnico, indicadores para provedores de internet, manual de desconexão, tabela de código de baixas, modelo de coleta de códigos de baixas com o Google Earth. Bom, investimento para fazer parte dessa turma do área técnica de resultados, um treinamento específico para o gerenciamento da área técnica é de apenas R$ 397 ou em até 12 vezes R$ 39,70. Então, se você quer participar dessa nova turma, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo, reserva a sua vaga, porque eu não sei realmente até quando que vamos estar com esse preço disponível para esse treinamento de gerenciamento da área técnica, tá? Acredito que os seus problemas são muito maiores do que R$ 397 diário e esse treinamento vai te ajudar a solucionar esses principais problemas que você já tem hoje no seu provedor de internet, tá legal? Então é isso, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!